Ideologia e bolhas da sociedade. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Visão Jovem Podcast. O que é ideologia? Para dar um contexto para vocês, ideologia nada mais é que um grupo de ideias que rege aí uma sociedade. Temos a sua função, a bolha, que se trata de um mundo fechado que as pessoas vivem suas vidas juntando-se aí os seus pensamentos, as suas ideias e suas reflexões. Eu tenho aqui comigo nosso amigo de sempre, Matheus, que vai nos ajudar a desmistificar o que existe aí nesse algo que é tão atual, que são as famosas bolhas da sociedade. De boinha. Vou começar aqui então falando um pouco sobre a ideologia, sobre o papel dela na sociedade moderna, como ela surgiu, e também sobre a importância dela na nossa sociedade e como que nós reagimos a elas. Como o Christian falou, é um conceito de ideias que rege a sociedade, é um conceito, ideologia não passa de um conceito, e é um conceito de vários conceitos. São várias ideias que predominam e regem e dirigem o nosso mundo. Praticamente toda forma de governo é regido por uma ideologia. Existem movimentos anti-ideologias, que também é uma ideologia. A ideologia é uma ideia, é algo que a gente planeja. É uma forma como o ser humano planeja a sociedade. Não é uma pessoa que não tem ideologia, ou que não pensa sobre ideologia, ou até mesmo que acredita que não é ideólogo, que não gosta dessas coisas de ideologia, acaba um pouco entrando nesse conceito mesmo querendo fugir dele. Então vamos lá. Eu vou começar um pouco aqui falando sobre como que surgiu a ideologia. Quer falar aí, Christian? Não, tranquilo, Matheus. Pode aí dar a sua introdução de como surgiu aí a ideologia. Beleza. A ideologia ela não tem um certo período onde a gente pode falar agora surgiu a ideologia. É daqui para frente surgiu. Não. O que a gente sabe é que desde muito antes, já na Idade Média, na Antiguidade Clássica, as pessoas já se colocavam como ideólogos, como pessoas que tinham função de idealizar a sociedade. Napoleão chamava e tinha alguns seguidores chamavam eles de ideólogos, mas no sentido de deformador da realidade, né? A ideologia ela foi surgindo então num ambiente mais medieval, onde as pessoas pararam para imaginar sobre como funciona a sociedade, pararam para pensar sobre várias ideias para descrever uma sociedade ideal. Existe uma diferença entre sociedade, beleza? Sociologia e ideologia. A ideologia, ok? Ela é um estudo de uma ideia, ela é uma ideia para descrever a sociedade, é uma ideia geral. Uma ideologia é como uma pessoa imagina um mundo ideal, uma sociedade ideal. A sociologia, ela estuda a sociedade como é hoje e também leva ao desencargo da ideologia. Marx estudou bastante, foi um dos primeiros sociólogos, digamos assim, no mundo, é um dos 3 pilares da sociologia, e também descreveu bastante sobre o capitalismo, como o capitalismo funciona, e deu também início à ideologia marxista, que é, como nós conhecemos hoje, uma das vertentes políticas mais fortes do mundo. Ok? Então, basicamente isso. A ideologia em si não é algo ruim, mas talvez as ideologias e as bolhas que nós nos enfiamos quando começamos a acreditar possa ser algo ruim para nós, né? É isso que a gente vai debater hoje. As bolhas da sociedade e as ideologias dessas bolhas. Então vamos lá, Christian. Exatamente. Então, a bolha social nada mais seria essa bolha social que é tão discutida recentemente, né, na nossa sociedade, quando as pessoas sentiram a necessidade de defender os seus ideais, defender os seus lados, né? E assim, a visão a respeito das bolhas sociais, ela é que é meio que ambígua. Para quem não sabe o que é ambígua, ela é algo que tem uma duplicidade aí de sentidos, assim como as próprias ideologias. Então, a bolha social ela se insere aí dentro desse contexto social,
justamente porque ela promove para as pessoas a oportunidade delas estarem dentro de determinados grupos de ideias e defender esses ideais contra algo que fica muitas vezes fora da bolha, né? E a ideia é trazer mais pessoas, mais pensamentos e mais enriquecimento para aquilo que elas pensam como certo, correto e verdadeiro para elas. Algo que é verdadeiro para elas. E por que isso Exata. seria ruim, meu amigo Matheus? Justamente porque, dessa forma, muitas pessoas acabam meio que propositalmente ou nem, às vezes nem por causa disso, impedindo de abrir a sua visão, a sua visão a novos argumentos, novas ideias, novos pensamentos, digamos assim. O problema das bolhas, num conceito geral, é que eu só vou conversar com quem tem a mesma visão de mundo que eu. Eu não vou conversar com quem tem uma visão diferente. É isso que as bolhas acabam fazendo, né? O pessoal mais de esquerda vai conversar com a galera de esquerda, o pessoal mais de direita vai conversar com a galera mais de direita, e essas bolhas elas ficam se combatendo, ao invés de elas simplesmente coexistirem, não, elas se combatem e elas querem se destruir, né? Ideologicamente falando, nós temos várias vertentes, várias ideologias. Nós temos entre as esquerdas mais famosas o anarquismo clássico, não anarcocapitalismo, que por muitos é uma bobagem, mas não temos o anarcocapitalismo mais voltado para a esquerda. Mas na esquerda nós temos o comunismo, nós temos o socialismo também, nós temos o stalinismo, nós temos o leninismo, nós temos o anarquismo, o anarcocomunismo, o anarcoprimitivismo e muitas outras vertentes do pensamento marxista clássico e também da vertente de Bakunin, a vertente de Proudhon e muitos demais socialistas e libertários, como se dominava. E Na ideologia de direita... Oi, pode falar. Perdão, eu só queria... Desculpa te cortar, mas eu queria saber, dessas vertentes aí, qual que você mais se identifica? Eu me identifico mais com o anarcocomunismo. Uma parada mais punk, assim, sabe? Ramones. Não, brincadeira. Detonautas. Não, Detonautas não, pelo amor de Deus. Mas eu me identifico mais com o anarcocomunismo mesmo. Que é Ok, voltando por... Ok, só por curiosidade, volta lá. E tu, mano? E tu? Vou falar da direita, você já fala aí, né, seu direitista. Eu sou isentão, né, mano? Eu parei. Na verdade, eu parei por todas as ideologias e consigo aprender e respeitar a opinião de todas elas. Consigo debater. Uma coisa que falta é debate, mas isso eu vou falar depois que o Matheus termina. O cara tem diálogo com o nazista. Não, tô brincando. Também não é errado, mas vamos lá. Nas ideologias de direita, a gente tem o fascismo, nós temos o nazismo, nós temos o que nós chamamos de capitalismo selvagem, que quando o capitalismo ele passa de ser uma ideologia, passa de ser um sistema econômico e começa a ser algo mais social e as pessoas começam a defender o capitalismo a todo custo, isso também se torna uma ideologia. Nós temos as ideologias mais conservadoras, entre o conservadorismo clássico, o novo conservadorismo, e no Brasil agora nós temos o bolsonarismo, que é uma ideologia bem forte nos dias de hoje, o olavismo, que é proveniente do Olavo de Carvalho, que também deu voz ao bolsonarismo, e várias outras ideologias de diferença. Vale ressaltar que eu não vou falar nada sobre esse tema, talvez fique para um próximo, mas vale ressaltar que nenhuma dessas ideologias em si, beleza, são 100% benéficas para a sociedade. Não existe nenhum ponto, ou pelo menos uma experiência que prove que qualquer ideologia que já foi planejada tenha só pontos positivos. Eu acho assim, então, por exemplo, digamos assim, a gente não vai falar sobre isso ainda, até porque são temas muito invasivos, não invasivos, mas que tem um aprofundamento muito grande para poder falar sobre esses temas sem o medo ali de se equivocar um pouco e acabar sendo mal interpretado. O nosso maior medo aqui, eu acho que o meu e do Matheus, é acabar falando alguma coisa e acabar sendo mal interpretado. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala, até porque a gente não sabe quem do outro lado vai ouvir. E a gente quer que a pessoa que vai ouvir do outro lado consiga
entender a nossa posição e respeite a nossa posição, assim como nós respeitamos a posição dela, seja ela olavista, bolsonarista, tanto faz. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguma coisa mais para esse podcast, para trazer para discussão a confusão normalmente que que no Brasil está tendo dessa questão de ideologia, né? Às vezes as pessoas se perdem um pouco no conceito de ideologia. Por quê? Porque muitas vezes elas não sabem debater, né? Elas não sabem Sim. debater e elas se fecham tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. A consequência principal disso é que a gente convive muito menos e não consegue compor uma democracia que seja saudável. A democracia está sendo meio que deturpada, a imagem de democracia, destruída por causa desses polos extremistas, né, que não se ouvem, não conversam e não dialogam. Com certeza. Gostou Vale desse raciocínio? ressaltar. Foi inteligente. Gostei. O maluco tá fino, finíssimo. Vale para ressaltar que a ideia de debate ela é muito mais antiga até mesmo do que a gente pode imaginar, né? O conceito de debate é em si duas pessoas que iam conversar e chegar a um consenso. Consenso, ó, eu acredito nisso, você acredita naquilo, elas colocam as ideias e tentam chegar a um consenso. O problema é que o debate ele tem sido distorcido com o passar dos tempos. Isso aconteceu várias vezes quando, na verdade, as pessoas perceberam que era mais fácil você, entre aspas, ganhar o debate ou receber mais apoio quando você desclassifica outra pessoa. Então, o debate em si, ele foi perdendo tanto aquele sentido de debater ideias, de discutir algo melhor, uma ideologia melhor, e tentar uma sociedade melhor, para virar algo do eu contra você, você contra ele, e todo mundo se matando. Então, nós não temos uma direita ou uma esquerda que senta e conversa no Brasil de hoje. É algo que já existiu há um tempo, raramente isso acontece, mas hoje nós não temos, infelizmente, no nosso país, que é um momento onde essas duas bolhas se abrem para conversar sem ter esse pensamento de eu quero destruir, eu quero provar que eu sou melhor. Isso acontece em todos os sentidos. A gente vai pegar um tema, eu e o Matheus, a gente vai pegar um tema que a gente possa aprofundar. Eu pensei nisso agora, dizendo que sobre a tua fala, que você disse que realmente é uma coisa que não acontece, não é de hoje. A gente diz que essa questão das bolhas da sociedade, a divisão, né, entre um pensamento Sim. e outro, ideologia e outra, é algo que a gente está vendo hoje, mas é por causa da nossa realidade. Mas anos atrás, a gente vai trazer historicamente, a gente quer falar, vamos fazer um podcast só para falar sobre a política no Brasil. Vamos fazer um podcast só para falar sobre os fatos históricos. Não vai ser algo que a gente coloque tanto a nossa opinião, mas a gente quer mostrar para vocês como sempre houve uma divisão, por exemplo, e como isso sempre prejudicou um lado o outro. Sempre foi um lado tentando massacrar o outro. Era um político, eu não vou falar em nomes, mas teve fatos históricos aí no nosso país, que era um político tentando caçar os comunistas e prendendo comunistas enfim. E todos os não é de hoje, gente. Não é de hoje. Entendeu? Não se preocupe. Já era insuportável viver naquela sociedade daquela época. Só que a diferença é que hoje em dia continua sendo insuportável, porém, por um fato que as pessoas não conseguem usar a informação. Não utilizam desse bem maravilhoso, não utilizam da forma correta. Todo esse mundo da informação, onde qualquer um pode expressar a sua opinião. Nós estamos aqui, nós dois, expressando a nossa opinião. Dentro de alguns fatos, dentro de algum pensamento, com algum embasamento, mas alguma pessoa que não tenha, por exemplo, não saiba nada desse tema, mas quiser dar a visão dela, que ela entende do que a gente está falando aqui, por exemplo, eu ouvi a opinião do Christian, eu ouvi a opinião do Matheus e eu acho que é válido. Você pode achar. O achismo ele não é ruim. Ele vem a acrescentar algo, sempre, ao diálogo, que é o que tanto faz falta. Só que hoje, como eu disse, é mais insuportável ainda porque esses dois extremos
são de pessoas que não se interessam, não sabem e só querem idolatrar e defender o seu lado. Exatamente. Também vale lembrar o seguinte, o Christian e eu, resumidamente, nós somos dois bostinhas. A A gente gente sempre não... lembra isso e vai continuar lembrando É, isso até os nós episódios somos, seguintes. como falando, nós somos dois jovens entusiastas, ok? Nós gostamos de estudar história, gostamos de estudar filosofia, tanto que a gente se conheceu num mundo completamente diferente, mas os assuntos sempre foram esses, ou parecidos a esses. Uhum. Porém, o fato de nós não termos algum diploma, o fato de nós sermos meramente estudantes e entusiastas, não é algo ruim. Isso, na verdade, mostra que estamos dispostos a aprender e estamos sempre dispostos também a aprender com nossos erros. É O uma coisa muito máximo. interessante. Pode falar. Exatamente. Pode falar, pode falar. Não, eu acho que o máximo é isso, Matheus. Eu quero trazer professores, a gente quer trazer pessoas justamente que tem essa bagagem, que a gente sente falta, essa bagagem que eu digo é muito mais de intelectual, assim, de Sim, intelectualidade de aprofundamento. A gente quer gerar esse aprofundamento. E eu quero ouvir, porque eu sei que tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não vou falar de política com aquela pessoa ali porque ela sabe muito mais de política que eu. Mas você tem é, que falar com a pessoa que sabe mais que você. Porque aí você vai aprender com a pessoa, entendeu? Você não com pode ficar com certeza. medo. Eu acho errado isso, mas beleza, pode continuar aí, Matheus. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente tem aquele conceito de andar com quem é igual a gente, né? A gente Uhum. aprende isso, que a gente conversa com quem é igual, conversa com quem pensa igual, anda com quem pensa igual, e a sociedade não é assim. Se te pregar para convertido é fácil, né? Imagino só se não se todo mundo se fechasse para conversar somente com a sua bolha, onde todo mundo ali tem as mesmas experiências, todo mundo ali vive da vida da mesma forma, tem as mesmas opiniões, e o aprendizado ele ia ficar muito vago e ele não ia valer de nada, porque a partir do momento que eu conheço pessoas que têm a mesma vivência que eu, que têm a mesma opinião que eu, que pensam igual a mim, qual vai ser o ponto positivo? O que, que essas pessoas vão acrescentar de conhecimento na minha vida se elas são iguais a mim, ou pelo menos pensam muito próximo a mim? Uma coisa que a gente sempre tem que ter é o seguinte: eu sou um cara mais de esquerda, o Christian já é um cara mais de centro. Isso é a minha motivação principal para conversar com o cara, para entender como ele chegou a essa posição. Nós queremos chamar pessoas aqui também mais voltadas para a direita. Eu quero entender esse pensamento. Por mais que eu entenda já sei como funciona, boa parte, eu quero ouvir um cara desses falando. E isso não é motivo para eu chegar no cara e falar, ó, é o seguinte, aqui você é de direita, eu sou de esquerda. Não, não rola aqui, a gente tem Não, que... isso não tem. A gente Isso nunca vai é chegar e falar assim: não fale disso, não fale sua posição, não fale seu pensamento político e tal. exatamente, porque, cara, isso seria algo completamente ineficiente. Isso seria algo completamente horrível para todas as partes. Ninguém ia entender nada, ninguém ia aprender nada, ninguém ia saber de nada. Então, a melhor forma que a gente tem para combater essas bolhas onde todo mundo, na verdade, só quer se matar é começar a abrir um pouco a cabeça para trocar ideia. Eu percebi isso um pouco mais na direita. O pessoal da direita é muito mais aberto para trocar ideia do que o pessoal da esquerda. Uhum. Porém, uma coisa que eu percebo é que o pessoal da direita, para trocar ideia, eles querem vencer, entende? Se você Eles for ver entram o pra debate, vencer na eles discussão. entram, eles entram para vencer na discussão, eles não entram para trocar uma ideia. Tipo, vou trocar uma ideia com o esquerdista, vou provar que o esquerdista está errado. Eles não pensam, não, vou ver qual os pontos do cara e vou rebater. Se tiver certo, eu vou concordar. Não, é mais no sentido de vou vir para ganhar. A esquerda já tem um pensamento do debate um pouco mais certo, que é no sentido de debater ideias e um quanto mais acadêmico, porém, eles não se habilitam para conversar com outra pessoal. Então Pra eu não ouvir sei o que é alguém de pior. opinião diferente deles, né? Eles não ouvem. Exatamente. Eu não sei o que é pior. Eu não tô lembrando que eu não estou generalizando toda a esquerda e toda a direita, tá? Nós temos pensadores de Não, direita lógico. fantásticos, pensadores de esquerda também muito fantásticos. O próprio esquerda, o próprio Marx, na época era uma sociedade totalmente contra aquilo que ele acreditava. Então, é isso. É Tem, simplesmente tem vários, parar de viver da bolha. tem Francis Bacon, tem Emily Durkheim. Porra, Isso tem mesmo. uma porrada. Sei lá, Enfim, Max Weber, Marx Mikhail Weber. Bakunin, Proudhon, muitos pensadores. Até
Stalin, Lenin, esses caras, assim. Aí já entra a polêmica do nosso podcast. Eu tenho certeza que alguém vai ouvir o nome Stalin e vai Mas, fechar na hora. Tenho certeza. ah, aquele bando de esquerdinha. Mas tá, ok. Agora é o seguinte, para reforçar essa ideia, por exemplo, para fechar essa fala do Matheus e colocar o assunto que eu queria colocar aqui na mesa, pra gente falar, nossa reflexão, eu acho assim, a pessoa ela tem que se permitir sair da bolha. Como é que você vai sair de uma bolha se você não se permitir a isso? Então, o primeiro Sim. passo é você permitir a isso. Como eu disse, tentar não é fácil. O Matheus uma vez confessou para mim no WhatsApp que ele queria muito conseguir ser de centro como eu sou, isento dessas coisas, mas não é todo mundo que consegue. Entendeu? Exatamente. Porque Tá realmente me não é explanando aí fácil. é sacanagem, hein, velho? Porque realmente não é fácil. Acabei de explanar aqui. Mas é uma realidade, tipo, é uma vontade. Eu conheço que tem muita gente, deve ter muita gente que tem essa vontade, mas sabe que não vai conseguir, entendeu? Porque justamente o mundo tá tão louco, o mundo tá tão dividido, que se você não fizer parte dessa divisão, se você não for nem para um lado nem para o outro, você vai ficar perdido. E eu Com muitas certeza. vezes me sinto perdido, eu às vezes preciso ter um lado. Eu sinto essa necessidade também. Então, assim como não é fácil você defender a sua ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, não é fácil você não ser nem de esquerda nem de direita. Exatamente, exatamente. O pior é que a gente leva em consideração, né? Quando a gente pensa como ideologia política, né? A gente pensa no centro como se ele não fosse uma ideologia política. Sim que é Né? muito político. É, não, o pessoal pensa, centro, corrupção. Não, meu, não tem nada a ver. O centro, ele é de fato o lugar onde o cara ele fala, não, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. O que tem na direita e o que tem na esquerda? O que eu posso ver aqui, entendeu? O pessoal confunde esse centro, que é o centro ideológico, com o centro político. Não com o centro político, mas com o centro dos políticos. Porque o centrão do Senado, o centrão da Câmara dos Deputados, não é um centro político, não é um centro ideológico. É simplesmente ir para quem paga mais. É. Isso a gente já sabe. O centro no Brasil político do STF também, perdão, da Câmara dos Deputados é sim um centro onde o pessoal vai para quem paga mais. E o pessoal acaba confundindo esse centro com o centro ideológico, que é aquele Sim, centro que sim. é aquele cara que fala, eu não quero ser de esquerda, eu não quero ser de direita, eu quero saber o que tem de bom nos dois lados, entendeu? Por mais que na direita não tenha nada. Não, brincadeira, parei. Não, mas quem é difícil é isso, né, Matheus? Quem está disposto? Porque as pessoas acham que o centro ele se define só politicamente, mas ser de centro não quer dizer que você é, seja só Você é compatível com o politicamente. nazista. Isso. Que eu vou deixar de lado coisas que são absurdas, entendeu? Uhum. Então, não é que assim, quem é de centro não liga pra nada, não tá nem aí pro país. Não, velho. A gente quer justamente ver os dois lados, quer que os dois lados convirjam e não fiquem se divergindo demais. Porque Sim, sim. justamente eu quero não juntar, não é união. Não vou fazer união, tá todo mundo da mão, porque não, isso não seria impossível na realidade que a gente vive hoje. Mas o que eu quero, o que a gente quer, o que o pessoal de centro, eu imagino, acredito que eles querem, é tentar aproximar mais esses dois Dois polos, extremos. esses dois extremos, isso, para que consigam dialogar e achar uma solução melhor para o nosso país. Justamente essa divisão, às vezes, ela atrapalha muito a nossa questão e a gente fica sem Muitas rumo. O país ideias. fica sem rumo. O país. Uma coisa que eu vejo que é muito triste que acontece bastante é. Eu não vou apoiar o que você está falando, não porque eu não concordo com a ideia, mas porque eu discordo de você. Não, sim. Esse é o pior pensamento que alguém pode ter. Não, mas tá vamos supor, vai, que uma coisa muito rara aconteça e o Bolsonaro fale alguma coisa que presta. Então, não, se o Bolsonaro vir e tiver uma ideia interessante, ou vier com uma ideia legal, ou falar algo legal, não é porque é um cara que é totalmente oposto do que eu acredito, que eu não vou olhar pro cara e falar, não, você tá certo nesse ponto. Entendeu? Não é porque
Christian é um pessoal é um cara que tem um pensamento um pouco mais voltado ao centro, que eu não vou concordar com o que ele está falando. Porque não tem isso, não existe uma pessoa 100% de esquerda, não existe uma pessoa 100% de direita. Mas muitas vezes você acaba chegando e perguntando para a pessoa: você concorda com alguma coisa da direita? Você concorda com alguma coisa da esquerda? A pessoa fala: não, não concordo com nada. Mas como que você pode não concordar com nada? Entende? É muito. Ou essa pessoa realmente estudou tudo, estudou tudo dos dois lados e entende perfeitamente todas as vertentes de todos dos dois lados, entende tanto a vertente socialista quanto a vertente anarquista, stalinista, leninista e istaísta, ou Leu estudou vários. É uma exatamente enciclopédia humana, né? e estudou o outro lado também, com todas as vertentes de direita e conhece tudo e sabe realmente que não concorda com nada da esquerda ou não concorda com nada da direita. Não, sim, É, sim. É. Tem que isso ser é algo muito, que muito. Para não concordar, exatamente. Tanto para não concordar com a direita, quanto não para não concordar com a esquerda e com a direita. exatamente. O meu lance eu já quando eu era um pouco mais novo, eu fui um cara mais voltado sempre à direita. Eu fui um cara mais voltado para a direita, mas a vida, o que eu estudei me levou para o outro lado, entendeu? Porque eu vi que eu não concordava com muitas das coisas que eram faladas ali. Não que eu discorde completamente do que a direita fala, entendeu? Se a gente for estudar realmente, a gente percebe que a direita tem os seus pontos positivos, tem um prezar pela liberdade, que também a esquerda tem. A esquerda anarquista preza pela liberdade tanto quanto a direita libertária. Porém, elas enxergam a liberdade de duas formas. A esquerda anarquista enxerga a liberdade em um mundo sem capitalismo. A direita libertária enxerga a liberdade no mundo capitalista. Então, são coisas totalmente diferentes, mas são conceitos de liberdade. São conceitos que partem do mesmo caminho e enxergam soluções diferentes. Se a Tá. solução é boa ou não, é outra coisa, é outra história. Aí já é outra história. Mas para fechar Exatamente. esse raciocínio, e como você falou, que normalmente nesse episódio que a gente tá já, as pessoas que ouviram já devem ter uma ideia, uma interpretação completamente errada da gente. Com certeza. Mas, mas precisamos falar de Bolsonaro, precisamos falar do nosso presidente. Por quê? Tudo gerou nessa discussão, como a gente disse atualmente, por causa dessa confusão da, da, da palavra ideologia e que as pessoas fazem, às vezes. Isso surgiu por quê? Uma confusão do próprio discurso do presidente no ponto que... Agora eu até anotei aqui porque eu não posso falar besteira. Mas é o seguinte, o que ele faz? Ele surfa ali num discurso que é muito divisionista. Divide demais. Aí, ele não vê os adversários, ele não vê quem pensa diferente dele como alguém que, que ele não liga, ele vê como oponentes, ele quer destruir o pensamento, aquele pensamento ideológico de quem pensa diferente dele. Já é um erro. Com Você certeza, vê com alguém que certeza, pensa diferente como você, um inimigo, né? com E certeza. aí, o que acontece? Só para fechar. Ele vê nesses caracteres aí ideológicos uma visão de mundo, assim, alternativa. Para ele é alternativo, o que ele pensa, enfim. E aí ele quer estar se distanciando o máximo daquilo que hoje em dia, atualmente, já é comum. Né? Ele não quer mudar o discurso dele. E isso que fez surgir, muitas vezes, acho que surgiu aí o bolsonarismo, que é algo assim, é algo novo, é algo que surgiu desse pensamento, desse discurso do presidente. Mas assim, não concordo, nem discordo, estou colocando uma ideia só. Pode ser que esse Exatamente. posicionamento dele seja correto, pode ser que não seja correto. Mas o que eu estou questionando aqui é: será que esse pensamento dele, querer acabar com a esquerda, como ele falava antes de se tornar presidente da República, Fuzilar não a vai petralhada. não vai, não acabou contribuindo para esse caos ideológico e das bolhas que a gente está vivendo hoje, É um bom questionamento. Me né? faz pensar da minha infância. Não, brincadeira. Cara,
uma coisa que a gente tem que discutir sobre o Bolsonaro é que ele era um cara que ele foi eleito para destruir a esquerda. E é isso que eu acho interessante. Porque o povo brasileiro votou num cara para destruir a esquerda. Para destruir uma forma de pensar. Entende? Não estou falando que foi, de fato, todos que votaram no Bolsonaro. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque não queriam votar no PT. E, de fato, a herança que o PT deu para o Brasil foi uma herança de pobreza. Principalmente no segundo mandato do governo Dilma. Mas isso não vem ao caso. O que importa é que o governo Bolsonaro ele se propôs a destruir uma forma de pensar e destruir uma ideologia, que era a ideologia socialista, comunista, voltada para a esquerda. Eu não sei até que ponto isso é saudável. Na verdade, eu acredito que isso não seja saudável, tanto para a de esquerda, que em muitos momentos, tanto em Cuba quanto na própria União Soviética, perseguiram os liberais, inclusive perseguiram os anarquistas, os irmãos anarquistas, né, que hoje se chamam de irmãos anarquistas, mas na época perseguiram e matavam. Então, esse pensamento de silenciar novas formas de pensar, ou formas antigas de pensar, é um pensamento totalmente contra aquilo que a gente está vivendo hoje. Né? Se você a partir do momento que você parte do princípio que você não pode deixar com que outra pessoa fale, você não está sendo libertário, você não está prezando pela liberdade, você está prezando pela censura. O Bolsonaro ele foi eleito para censurar os partidos de esquerda e para destruir a esquerda do país. Uma coisa que vale ressaltar, tá, é que isso não vem do Bolsonaro, isso não é só do Bolsonaro. A ideologia bolsonarista ela já é muito antiga, tá? Então, isso também não é exclusivo da direita, a esquerda fez muito isso também, de silenciar vozes opositoras, como foi na Revolução Cubana. Né? Mas a pauta agora é o momento que nós estamos vivendo no presente. Isso. No presente, com uma diversidade tão grande de pensamentos, com tantas pessoas tendo tantas ideias diferentes, com tantas coisas surgindo, tanta tecnologia, nós estamos ainda tão primitivos e somos ainda primatas que devem censurar, cancelar e destruir uma oposição? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. E eu acho assim, além disso, eu acredito que, só para fechar mesmo, e agora sim a gente vai finalizar, porque no outro episódio a gente ficou falando que ia finalizar e não finalizava. Exatamente. Mas agora sim, só uma coisa para as pessoas pensarem. Não vai ser do dia para noite que destruir nunca vai ser na minha concepção e na concepção do Matheus, destruir um oponente, alguém que pensa diferente de você, nunca vai ser algo bom, nunca vai ter aspecto positivo, e também nunca que um político, ou qualquer político, não precisa ser o nosso presidente, não estou falando do nosso presidente, mas os que vieram lá de trás, que tinham esse pensamento, que iam acabar com uma ideologia, que iam acabar com um pensamento, não vai ser uma pessoa, não vai ser um salvador da pátria que vai fazer isso acabar. As pessoas se enganaram muito com isso e hoje eu acho que a gente está colhendo os frutos disso, infelizmente, por essa ilusão, mais uma vez. E agora sim, para finalizar de vez, então pensem nisso, mas para finalizar de vez, eu deixei aqui um pensamento eu vou falar um pouco do pensamento de Durkheim, com Emile Durkheim, que é um filósofo que eu comecei a estudar no primeiro ano que eu fiz de sociologia, e eu gostei muito dos pensamentos dele. E para ele, na perspectiva durkheimiana, né, a ideologia, o que ela é? As ideias e valores individuais, né, que é o que é a ideologia, para ele são irrelevantes, porque os fatos sociais são manifestações externas, isto é, estão fora e acima das mentes de cada sujeito que integra uma sociedade. Sobre esse pensamento eu deixo para a reflexão de vocês, e aqui eu vou finalizando mais esse episódio do Visão Jovem Podcast. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, Christian. Até o próximo aí, bro. Valeu.